Gênesis 28, eu vou ler do verso 10 ao verso 22. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo tope atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar. Senhor amado, Deus bendito, o Senhor nos diz que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ao longo da nossa caminhada cristã, nós podemos, ó Deus Santo, perceber esta verdade. Perceber que em tua palavra o Senhor nos mostra o caminho em que devemos andar a fim de viver para a tua glória. E é na expectativa de mais uma vez, ó Deus, aprender do Senhor, aprender da Escritura, a fim de conhecer mais a Jesus Cristo e a exaltar o nosso Senhor de maneira correta, que nós nos colocamos para ouvir a tua voz. Que o Senhor nos fale por meio da tua palavra, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos começa relatando a fuga de Jacó. Na semana passada nós vimos como foi que Isaque e Esaú se portaram diante daquilo que Deus havia feito. Deus já havia anunciado que abençoaria Jacó e que Esaú seria servo do seu irmão. Isaque não queria que isso acontecesse, queria que Esaú fosse abençoado, tentou um plano para abençoar o seu filho. Rebeca não confiou em Deus, tentou ajudar o Senhor a cumprir os seus planos. E em meio a todo esse pecado, tanto dos pais quanto do pecado de Jacó, para enganar a Isaque, nós vimos Deus cumprindo a sua vontade. E a reação de Isaque diante disso foi uma reação piedosa, porque Isaque, que outrora entendeu que podia fazer de forma diferente daquilo que Deus havia estabelecido, que intentou isso, mas que viu que no fim das contas Deus fez a sua vontade, se prostrou e se dobrou diante da vontade de Deus, ao passo que o seu filho Esaú, ele se rebelou ainda mais contra o Senhor, ele se afundou ainda mais nos seus pecados.
Por conta da trama de Jacó, junto com Rebeca, Esaú passou a odiar o irmão, e Rebeca e Jacó mandam então que ele se despeça e vá procurar esposa na casa de um parente da sua mãe. E agora Jacó parte para Harã. Jacó está fugindo da fúria do seu irmão, e apesar de querer a bênção de Deus, até então, se você não reparou, Jacó não se refere a Deus como meu Deus. Ele quer a bênção de Deus, mas Deus é o Deus do pai dele. Ele quer a bênção do seu pai. Mas nessa fuga, neste momento em que ele está para ir para a casa de Labão, a sua história vai mudar de uma vez por todas. Ele parte para buscar uma esposa da sua parentela, mas antes disso ele tem o maior dos encontros. É sobre isso que este texto fala. O texto narra que ele chega a certo lugar, e como era noite, ele decidiu passar a noite ali. Veja, o verso 10 diz isso: partiu Jacó de Berseba, seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E o que você percebe nesse texto é a fuga e o encontro de Jacó. O texto mostra estes dois momentos. Vamos ver então o que acontece enquanto Jacó fugia. Do verso 12 até o verso de número 15 nos mostra que enquanto Jacó fugia, Deus foi ao seu encontro. Veja o verso 12. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó é um fugitivo errante. Jacó não está à procura do Senhor, apesar de querer as bênçãos do Senhor. Quando Jacó se deita para descansar, o Senhor então aparece a ele em um sonho. Da mesma forma que aconteceu com Adão, lá no jardim do Éden, que havia pecado, e depois do seu pecado havia fugido do Senhor. O Senhor vai ao encontro de Adão, acontece a mesma coisa. Jacó peca, ele precisa fugir. Ele não está fugindo de Deus, ele está fugindo do seu irmão. O seu irmão está irado. Talvez Jacó não tenha nem ideia de que há alguém mais irado do que o seu irmão, mas ele não está fugindo deste Deus que está irado contra pecadores, ele está fugindo do seu irmão. Ele sabe que Deus é o Deus do seu pai, mas ele não tem compromisso com o Deus do seu pai. Ele quer as bênçãos, mas ele ainda não quer Deus. Ele foge e ele é encontrado pelo Senhor. A iniciativa é sempre do Senhor. Desde o início, quando o homem quebra os termos do pacto, o homem não quer saber de Deus. Nós comumente somos assim, ou éramos. Queríamos as coisas boas, queríamos as coisas de Deus, mas não queríamos a Deus. Pergunte a pecadores, pergunte a pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor: você quer ir para o céu? Lógico, quem é que não quer ir para o céu? O céu é um lugar bom, há coisas boas. Você quer a Cristo? Você quer renunciar à sua vida por amor a Jesus? Essa é outra história. Isso eu não quero. A verdade é que o pecador, ele continua querendo todas as bênçãos que podem ser encontradas no Senhor, mas ele não quer o Senhor. É por isso que, se o Senhor não tomar a iniciativa de encontrar pecadores, ninguém será encontrado. Todos permanecerão perdidos. E aqui no texto, no sonho, ele vê uma escada onde os anjos estão subindo e descendo. E literalmente o texto diz que era uma escada direcionada para a terra. Foi isso que Jacó viu. Ele viu uma escada direcionada para a terra. O que quer dizer que a comunhão não é estabelecida
pelo homem para com Deus, mas a iniciativa é amplamente do Senhor. A comunhão com Deus é estabelecida do céu para a terra. E então Deus se apresenta a Jacó. Veja como que Deus se apresenta a Jacó. No verso 13 vai dizer assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Ele não fala, eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque. Abraão andou com Deus. Isaque assumiu o papel de mediador da aliança, andou com o Senhor, mas isso ainda não aconteceu com Jacó. E agora Deus se apresenta a ele: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. E perceba o que Deus faz mais: Deus confirma a ele as promessas pactuais. Além de ir ao encontro de Jacó, Deus agora fala de novo das promessas pactuais. Veja a parte B do verso 13: a terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E aqui então Jacó logicamente iria lembrar da promessa dada a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou te dar uma terra. Ele lembrou da promessa feita a Abraão, que em Abraão e da descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Jacó está ouvindo as mesmas coisas e ele ouve a respeito da sua descendência. Deus promete a Jacó, semelhantemente ele fez com Abraão e Isaque, uma descendência numerosa, com uma diferença. Quando Deus chamou Abraão no deserto, ele disse: olha para o céu, conte as estrelas. Será que você pode contar as estrelas? A sua descendência será como as estrelas do céu. Mas com Jacó ele usa uma outra figura. Jacó está deitado em terra, e é essa figura que o Senhor Deus usa. A sua descendência será como o pó da terra. O pó da terra. E todas as famílias da terra serão abençoadas na tua descendência. Imagine, irmãos, o que Jacó está ouvindo aqui. Jacó, o trapaceiro, Jacó, o enganador, Jacó, aquele que passou o irmão para trás, aquele que enganou a seu pai, está ouvindo de Deus que ele se tornaria uma bênção. E isso é importante para nós, porque se você foi também encontrado por Jesus, se você está unido a Jesus Cristo, isso significa que não importa o que você já fez no seu passado, não importa como você viveu a sua vida até o dia em que você encontrou Jesus Cristo, não importa quantos pecados você cometeu, como diz Paulo no Novo Testamento: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus está apresentando a Jacó um horizonte diferente. Jacó, trapaceiro, seria bênção para toda a terra. E Deus faz isso com aqueles a quem Ele encontra e justifica e santifica por meio do Senhor Jesus Cristo. A sua história não é marcada por aquilo que aconteceu no seu passado. A sua história não é determinada por aquilo que você já fez de errado, mas a sua história é determinada pelo dia em que você encontrou-se com um Salvador, com um Deus bendito, com um Redentor que muda toda a história.
que te dá uma nova perspectiva, que te mostra um novo horizonte, que te dá uma nova esperança. Jacó, o trapaceiro, será uma bênção para todas as famílias da terra e ainda mais. Deus vai ao encontro de Jacó, Deus lhe confirma promessas pactuais e Deus promete cuidar dele. Veja o que diz o verso 15: eis que eu estou contigo, te guardarei, por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Eu estou contigo, Jacó. Parece que você está sozinho, você teve que deixar tudo para trás por causa dos seus pecados, dos seus erros, por causa da sua trapaça. Jacó é um homem solitário no meio do deserto, deitado, e Deus está dizendo: eu sou com você, eu estou com você. E essa fórmula, essa expressão, ela é muito importante, e ela aparece o tempo todo nas Escrituras. Deus era aquele que estava com Adão no Éden. Adão foi criado, a ele foi dada uma esposa, eles não estavam sozinhos, sequer Adão estava sozinho antes de ter uma esposa. Deus já estava ali com ele. Mesmo depois da quebra do pacto e do afastamento do homem com Deus, por meio da obra de Cristo, no caso deles, do Messias que estava sendo prometido, Deus se fazia presente no meio do povo. Ele andou com Enoque, ele estava com Abraão, ele estava com Isaac, e agora ele promete estar com Jacó. Eu estou com você e eu não te desampararei, ou literalmente, eu não te deixarei. Você nunca estará só, Jacó. E a ideia aqui é que Deus não estava restrito a um local como os deuses pagãos. É outra ideia importante que você precisa ter, porque apesar de simbolicamente, mais à frente, Deus estabeleceu o tabernáculo, em que Deus está andando junto com o povo, e aquele tabernáculo simboliza a presença de Deus no meio do povo. Tabernáculo que vai ser depois mudado, né? Vai ser deixado de lado por conta do templo. E agora o templo é um local físico, e as pessoas precisam ir até onde o Senhor Deus está, por ocasião da dedicação do templo. O que se foi ouvido é que aquele templo não poderia conter a Deus. Deus não estaria restrito. É claro que ali ainda era o símbolo da presença de Deus, é claro que os sacrifícios eram feitos ali, mas o que você vê mesmo antes da construção do tabernáculo é Deus dizendo a Jacó: Jacó, eu não estou limitado a um local, onde você estiver, ali eu estarei com você, ali eu caminharei com você, e eu cumprirei o que eu tenho dito ao seu respeito. Na fuga de Jacó, meus irmãos, você aprende que enquanto ele fugia, ele foi encontrado. E assim aconteceu com você. Se você está hoje nessa noite adorando a Deus por meio de Cristo, é porque você foi encontrado. É porque o Senhor buscou as suas ovelhas, como nós lemos aqui por meio do profeta. Cada um daqueles que foram salvos e cada um daqueles que ainda serão salvos só os serão encontrados porque o bom pastor está buscando as ovelhas perdidas. Abra sua Bíblia em João capítulo 10 e veja que o Senhor Jesus aplica a si mesmo aquela figura que nós lemos aqui no profeta, do pastor que iria buscar as suas ovelhas. João capítulo 10, veja a partir do verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo: eu sou aquele que busca a ovelha perdida. Ele já havia contado uma parábola semelhante a essa, quando ele fala da ovelha que o pastor viu que não estava no seu rebanho, havia se perdido, e então ele deixa as 99 em segurança e parte atrás daquela que havia se perdido. Este é o seu pastor. Este é o pastor de Jacó. O pastor que não somente busca a ovelha, mas que se deu em favor das suas ovelhas. A encarnação de Cristo é Deus vindo buscar o homem. A encarnação de Cristo é o momento em que, de uma vez por todas, Deus vem em direção ao homem. Deus se revela de forma maravilhosa, como ainda não tinha feito. Deus está habitando conosco por meio de Jesus Cristo. Quando acontece a encarnação, como diz Paulo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, e Ele faz isso para que o perdido seja encontrado, o que só é efetivamente possível por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Foi esse o Deus que te encontrou e que agora dá a você uma nova perspectiva. Ele te abençoa, da mesma forma que Ele prometeu a Jacó uma terra. Ele promete a cada um daqueles que se rendem a Cristo novos céus e nova terra. A promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó era apenas sombra daquilo que é real, daquilo que nós temos em Cristo, da bênção de habitar com o Senhor para todo sempre, novos céus e nova terra, junto com aquele que sempre estará conosco. Lembre-se que a visão em Apocalipse que João tem é do tabernáculo de Deus que vem e que agora está entre o povo. Deus não deixará mais o seu povo. Hoje, quando estivermos diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nós estamos proclamando essa esperança, porque foi isso que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: que jamais tomarei do fruto dessa videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Ao participar da ceia, nós estamos dizendo: nós cremos nisso, nós cremos nessa terra que Deus está prometendo a Jacó, que peregrinou, não chegou na terra de descanso, que teve a descendência peregrinando e não chegando na terra de descanso, ainda que tenha chegado em Canaã, mas por Canaã simplesmente apontar para a realidade. Hebreus vai dizer: não é esse o descanso. O descanso está naquele que veio nos buscar, que veio nos encontrar, e por causa de Cristo você pode viver uma vida diferente e abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como eu disse, você não está preso ao seu passado, não importa o que aconteceu. Há pessoas que estão na fé, estão caminhando na igreja, mas que ainda ficam se cobrando de erros cometidos no passado, e por mais tristes e terríveis que possam ser esses erros, eles estão cravados na cruz de Cristo. Não fique se remoendo por algo que já foi pago por Cristo Jesus. A atitude não é de ficar remoendo o passado e de viver em função do passado, mas a atitude é de gratidão
pelo Deus que veio ao seu encontro a despeito de quem você é, a despeito dos seus pecados, como Ele fez com o enganador, com o trapaceiro. Deus é aquele que transforma o trapaceiro em bênção para todas as famílias da terra. Deus é aquele que tira você das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que você seja sal da terra, a luz do mundo, a fim de que você seja uma bênção onde você está sendo posto pelo Senhor. Viva essa vida abundante que o Senhor tem para te dar, lembrando que você nunca estará sozinho, porque Cristo nunca irá desamparar a você. A promessa dele foi que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Pessoas podem abandonar a sua vida. Não é difícil você ter amigos te deixando de lado. Não é difícil você ter irmãos te deixando de lado. Não é difícil você ter pais deixando filhos de lado, ou filhos deixando seus pais para trás. Mas o Senhor nunca desampara o seu povo. O anjo da aliança que veio para purificar o seu povo, caminha com o seu povo, estará sempre com você. Enquanto Jacó fugia, Deus foi ao seu encontro, confirmou a ele as promessas do pacto e prometeu cuidar de Jacó. Por outro lado, a segunda parte do texto nos mostra o que acontece quando Jacó é encontrado por Deus. Qual é a resposta de Jacó àquilo que está acontecendo? Até então Jacó olha para Deus como o Deus do seu pai, o Deus do meu pai. E o que acontece ao ser encontrado por Deus? Primeiro, Jacó reconhece a presença de Deus. Veja os versos 16 e 17. Deixa eu voltar em Gênesis. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Jacó reconhece a presença do Senhor. Perto estava o Senhor, a escada vinha do céu para a terra. Deus se apresenta: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque, eu sou o Deus que te abençoa, eu sou o Deus que estou com você. E então, diante de tudo isso, Jacó diz: eu não sabia, mas Deus está aqui, Deus está neste lugar. Quando ele diz na verdade, ele está dizendo verdadeiramente Deus está aqui. Sem dúvida alguma Deus está aqui. Jacó agora toma consciência do Senhor. Ele conhecia as histórias sobre o Deus do seu pai, mas agora o Deus do seu pai se torna o seu Deus. Ele não simplesmente ouve dizer, mas ele entende, ele sabe que agora o Senhor está ali. E sabe o que acontece quando Jacó reconhece a presença de Deus? Ele teme. Ele teme. Diferente, do que nós vemos muitas vezes. Quando as pessoas se reúnem, dizem que estão adorando a Deus, mas há irreverência, não há atenção, não se tem consciência de quem é o Deus a quem nós adoramos, que é amoroso. Ele cuida de Jacó, que é misericordioso, que não dá a Jacó o que ele merece, que é gracioso, ele promete cuidar do trapaceiro, mas que é santo. Um Deus cuja presença deve nos inspirar esse temor. Jacó teme,
diante de Deus. É a mesma reação de Adão. Quando Adão ouviu a voz de Deus, ele temeu. Ele se esconde. E quando Deus diz: onde é que você está, Adão? Eu ouvi a voz do Senhor do jardim, tive medo. Por que Adão tinha tanto medo assim? Ele sabia que estava em falta diante do Deus Santo. Jacó, que agora ouve que Deus está com ele, diz: eu não sabia que Deus está aqui. Ele tem plena consciência do que ele fez, de tudo o que ele fez. Ele tem consciência dos seus pecados. Ele está temeroso diante de Deus. Outrora ele temeu ser descoberto pelo seu pai. Outrora ele temeu ser morto pelo seu irmão. Agora ele teme aquele de quem ele tem consciência. Não havia essa consciência antes. Ele fugia da ira do irmão, mas não tinha consciência da ira do Senhor, e agora ele teme. Deus está neste lugar, e eu não sabia. Ele não tem como se esconder. O que ele faz então? Verso 18 e 19 nos mostra que ele levanta um memorial ao Senhor. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Este homem que tem consciência agora de quem é Deus, consciência que o leva a temer ao Senhor, se rende em adoração diante desse Deus. É essa a resposta de Jacó. Ele levanta de manhã e faz o memorial, um testemunho de que ele estava então agora reconhecendo o Senhor. Essa é a ideia. E o nome que ele coloca naquele memorial aponta exatamente para isso. É um reconhecimento de que Deus veio do céu em busca dele. E o azeite que é derramado sobre o memorial é um símbolo dessa consagração, dessa adoração ao nome do Senhor. O lugar, Betel, casa de Deus, o local onde está o Senhor. O templo vai ser chamado assim mais à frente, casa de Deus. E não é que acontece algo parecido com isso aqui? O povo já está constituído, o povo conhece a lei, o povo é chamado para andar em santidade, o povo precisa caminhar na presença de Deus como uma nação de sacerdotes, mas o povo, a despeito de ir ao templo, não quer saber de Deus, rejeita os seus preceitos, vive de qualquer forma, continuamente oferece sacrifícios. Isaías é levantado a fim de profetizar contra esse povo, que segundo a profecia lá do capítulo 1, não fosse o Senhor, já teria se tornado como Sodoma e Gomorra. Se o Senhor não tivesse deixado o remanescente, a nação já teria toda se perdido. E o livro de Isaías começa falando a essa nação. Quando chega no capítulo 5, Isaías está proferindo os seus ais, até o momento em que o próprio Isaías entra no templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os serafins estavam em volta dele, adorando, declarando a santidade de Deus. E diante dessa visão, o que Isaías faz? Ele teme. Ai de mim, estou perdido. E então ele é purificado. E então ele é enviado a proclamar a essa nação rebelde o Redentor,
nós precisamos ter consciência de quem é esse Deus, a fim de adorá-lo de forma correta, a fim de nos aproximar dele temendo. E Jacó continua, ele levanta o memorial e declara agora toda a sua dependência do Senhor. Versos 20 a 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Essa é a última atitude de Jacó em relação a Deus. Ele faz um voto ao Senhor, e este é um texto complicado, porque muitos olham para esse texto e dizem: Jacó está barganhando com Deus, Jacó está aqui fazendo uma troca, dizendo: Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo. E alguns oferecem os seus dízimos e ofertas a Deus dessa forma: Deus, o dízimo está aqui, dá cá a minha bênção. Deus, está aqui a minha oferta, devolva em dobro, em triplo, 10 vezes mais. Deus, eu sou obediente, não me deixe passar por problemas. Como se a relação com Deus fosse de fato uma relação de barganha. Não se barganha com Deus Santo. Você pode barganhar com ídolos. A relação com os ídolos é sempre de barganha. Como eu sempre exemplifico aqui, é por isso que você tem as entidades do candomblé sendo aí oferecidas a elas algumas coisas, para que elas retornem a isso. Possivelmente é daí que vem a ideiazinha de camarada que vai tomar uma cachaçinha e dar uma para o santo. Com os falsos deuses nós barganhamos. Não se barganha com um Deus santo. Então o que está acontecendo aqui? O que de fato está acontecendo aqui? Será que Jacó está condicionando a sua adoração, a sua oferta, os seus dízimos, aquilo que Deus iria dar a ele? Não, se você reparar o contexto, você vai ver que tudo o que Jacó está dizendo no voto é aquilo que Deus já tinha dito que ia fazer por ele. Se você quiser tirar a dúvida, volte aí, eu vou ler de novo. Deus se apresentou a Jacó, veja lá, verso 13. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que lhe hei referido. Ou seja, ele está saindo da terra do seu pai, está indo para outra terra, e Deus está dizendo: eu sou com você, eu vou te levar e vou te trazer de volta. E agora qual é o voto de Jacó? Veja lá, verso 20. Se Deus for comigo, me guardar na jornada, me der pão para comer, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então você pode entender o texto de outra forma. Jacó não está condicionando aquilo que ele vai fazer por causa do que Deus vai ou não fazer. Jacó está reconhecendo que Deus fará. É como se ele estivesse dizendo: sendo assim, eu vou fazer isso. Sendo assim, sendo realidade que o Senhor está comigo, sendo realidade que o Senhor não vai me desamparar, sendo realidade que o Senhor vai me trazer de volta, o Senhor será o meu Deus, e eu darei o dízimo de tudo. Porque os dízimos, as ofertas, não são uma forma de barganhar, mas uma forma de adorar a Deus, reconhecendo o quanto Ele nos tem dado.
Afinal de contas, se Deus não nos desse condições, não nos desse posses, nós não teríamos o que oferecer a Ele. Aqueles que ofertam, que dizimam, que andam em obediência, precisam fazer, não para que sejam abençoados, mas como um reconhecimento de que Deus mudou a nossa sorte, de que Deus não nos deixa naquela condição anterior, mas nos dá uma nova vida. Deus está fazendo de um trapaceiro alguém que será uma bênção para todas as famílias da terra. O que ele pode fazer? Adorar a Deus, reconhecer o Senhor, reconhecer as bênçãos de Deus. O Senhor será o meu Deus. O Senhor não é só o Deus do meu pai, não é só o Deus do meu avô, o Senhor é o meu Deus. Como eu disse, até agora Jacó estava se referindo a Deus como o Deus do seu pai. Volta aí lá no capítulo 27 e você vê isso. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, me mandou ao teu encontro. Quando ele estava lá passando a perna no pai, e ele foi no rebanho, pegou a caça, não era a caça, né? Pegou o animal que estava no rebanho e fingiu ser a caça, e o pai dele falou: que negócio rápido, hein? Como é que você achou essa caça tão rápido? Foi o Senhor teu Deus que me deu isso. Mas agora ele diz: Ele é o meu Deus. Ele não é só o Deus do meu pai, Ele é o meu Deus. Lembre-se que ele já adorou a Deus. Lembre-se que ele já levantou um memorial dizendo: esta é a casa de Deus. E agora ele está dizendo: eu dependo desse Deus. E aquilo que eu dou a esse Deus é um reconhecimento dessa dependência. Jacó agora está num relacionamento com Deus da aliança. Meus irmãos, muitos crentes estão vivendo como se não soubessem que o Senhor está presente o tempo todo, que o Senhor está conosco o tempo todo. É por isso que tem faltado temor. O temor ao Senhor está intimamente ligado ao entendimento de quem é Deus. E tem muito crente professando a fé em Jesus Cristo, mas tratando-o como um Deus pagão, porque vão à igreja e se comportam muito bem aqui, e aqui são exemplares, mas de segunda a sábado, no horário comercial, a lei é outra. Como se o Senhor estivesse restrito aos momentos de adoração da igreja. Como se no meu negócio o Senhor Jesus não tivesse ingerência. Na minha casa, na forma como eu me relaciono com a minha esposa, como a minha esposa se relaciona comigo, como eu trato os meus filhos, como eles me tratam, como eu trato os meus funcionários, ou se eu sou funcionário, como eu me porto diante do meu patrão, ou como eu sou visto na minha vizinhança. Muita gente vive de forma ímpia, em casa, no trabalho, e na igreja somos santos, adoramos a Deus. O Senhor Jesus Cristo não está somente presente quando o povo adora o seu nome, Ele está conosco todos os dias. E esse reconhecimento da presença de Cristo deve nos levar a essa vida de santidade. Para isso o Senhor nos deu o Espírito, para isso Ele nos deu a sua palavra, para que andássemos por meio dela de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você deve fazer então, diante da verdade de que você está o tempo todo diante da presença de Deus, é viver para a sua glória, quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa qualquer.
Nós vivemos para a glória de Deus. Então consagre-se ao Senhor. Leia a sua Bíblia. Faça as suas devocionais. Se você é o marido, chefe da casa, chame a sua família para o culto. Faça o culto com a sua esposa, com seus filhos. Conheça o Senhor. Dedique-se a Ele. Sirva os irmãos, sirva a igreja. É assim que nós vivemos, entendendo quem é o nosso Senhor, porque se nós temos certeza daquilo que aconteceu, estávamos perdidos, fomos encontrados pelo Senhor, nós só temos de reconhecer isso humildemente, adorando o seu santo nome. Você é totalmente dependente de Deus, então não queira viver de forma autônoma e não ache que você conseguirá barganhar com Deus. Nós só conseguimos barganhar com alguém que queira muito alguma coisa que nós queremos. Consegue barganhar com seus filhos. Pais fazem isso muitas vezes, ao invés de exercer a sua autoridade com amor e ensinar e disciplinar, fazem barganha. Ó, meu filho, se você ficar quietinho, eu te dou um pirulito. Aí se for maior, é um videogame. Você barganha e o filho fica quieto. Sabe por que ele fica quieto? Porque ele tem interesse no que você tem. Sabe o que interessa a Deus daquilo que você tem? Nada. Nada. Não há nada que Deus olhe para nós e diz: eu queria tanto isso. Você não tem poder de barganha com Deus. Você depende dEle. Se você abre os olhos, é porque Ele está sustentando a sua vida. Se você respira, é porque Ele te dá o oxigênio. Se você está de pé, é porque Ele te sustenta. Tudo o que você tem é porque Ele te sustenta, e é porque você é dependente dEle. Ele não precisa de nada de seu. Não tente barganhar com esse Deus santo das Escrituras, que a despeito de ser tão grandioso, veio em direção a pecadores, os amou, se deu na cruz do Calvário, a fim de que pecadores, enganadores, trapaceiros, pudessem ser transformados em bênção em suas mãos. Na cruz, Ele moe o seu filho, para que você viva agora de forma santa perante Ele. Deus vai ao encontro dos seus filhos, é isso que o texto ensina. Ele os busca, os redime, os coloca em sua presença. Ainda que você não tivesse buscado a Deus, você foi encontrado por Ele, e isso só foi possível porque Jesus Cristo veio até você. Agora abra sua Bíblia em João, capítulo 1, e veja que curioso. Verso 43 diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Veja como João está então discorrendo no texto. Jesus partiu e Jesus encontrou Filipe, e ao encontrar Filipe ele disse: me siga. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces?
Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Repare a resposta de Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada que vinha do céu à terra, vista por Jacó, é o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está declarando aqui. Não se espante, você ainda verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Lá no nosso texto, você tem assim, veja lá no capítulo 28 novamente, verso 12: sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Àqueles que Jesus encontrou, ele diz: eu sou a escada, eu sou o caminho que vai levar vocês ao céu. Quando Jacó reconheceu isso e disse: esta é a casa de Deus, a porta dos céus, Jesus vai dizer: eu sou a porta. A porta sou eu. Quem entrar e sair achará pastagem. Sou eu a porta das ovelhas. E é somente por causa de Jesus, meus irmãos, aquele que veio ao encontro dos seus, que nós podemos nos portar com temor diante do Senhor. Sem Jesus não há possibilidade de comunhão com Deus. Sem Jesus não há possibilidade de voltar a ter essa relação com o Deus que está irado com homens pecadores, porque é esse Jesus que desce dos céus, que redime os pecadores, apresentando-os agora diante do Pai, razão da gente poder cantar como cantou essa noite: enquanto no céu Ele estiver, seguro ali eu estarei. Razão da gente cantar que estávamos perdidos, conhecemos o mundo mal, mas Jesus Cristo veio e me achou tão sujo e me salvou. Esse é o Deus bendito a quem nós adoramos. Louve a Deus por ter sido encontrado por Cristo. Louve a Deus que enviou o seu Filho, o pastor das nossas almas, que buscou cada uma das suas ovelhas e que continuará buscando as ovelhas que são do seu Pai, o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho para o Senhor Deus. Mas se você ainda não reconheceu isso, se você não entendeu isso, a despeito de vir à igreja, de frequentar a escola dominical, os cultos, rogue a Deus que se revele a você, porque não há vida a parte de Jesus, o Salvador. Jacó se achegou a Deus por meio dele, temeu a Deus por causa dele, e você pode viver da mesma forma, honrando em todo o tempo, estando unido a Ele, deixando seu passado para trás, sendo usado como uma bênção em suas mãos, para a glória do seu Redentor. Louvemos aquele que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.